Vamos lá, galera. Sabadão, dia 8 de julho de 2023. Canal Aposta da Dupla de volta, trazendo palpites de futebol, análise dos jogos da rodada e cenários para o trade. Então, hoje a gente separou 5 joguinhos da Série A, um joguinho da Série B, então 6 jogos no total para analisar juntos com vocês. Então tá aí, meu amigo Di. Como é que tá, Di? Tudo certo? Fala pessoal, tudo certo? Vamos para dentro aí no sabadão, como o Leonardo falou aí de Série A e Série B. Então, já chega dando aquela moral pros guri, né? Antes da nossa análise, senta o dedo no like, te inscreve no canal se tu não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso aí que estamos todo dia trazendo nosso palpite, nossa análise dos jogos do dia. Então, sem mais delongas, galera, bora para os jogos. ABC e Criciúma, Série B, 3h30 da tarde, 16ª rodada aí da competição. Confronto nos últimos 3 anos não tivemos, né? E aqui é a lista das duas equipes. Então o ABC aí não faz uma boa temporada, né? Nessa Série B. Os últimos 10 jogos aí tem apenas 2 vitórias, tem 4 derrotas e 4 empates. Já o Criciúma aí deu uma oscilada, né? Vinha numa pegada boa, passou aqui por um perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, mas vem aí 4 jogos sem perder, desses 4, 3 vitórias, né? E um empate. Então vem numa race aí com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Criciúma aqui que está no bolo da frente aqui, né? Terceiro colocado, 1 ponto atrás do Vila Nova. Então tá no bolo aqui, tá na briga. Quem sabe aí, né? Voltar à Série A aí depois de anos, né? Anos aí o Criciúma não frequenta a Série A. Então esse ano aí tá na briga, né? Criciúma aí que é sexta melhor campanha como visitante, vai pegar o ABC, que é o lanterninha da competição, pior mandante também, né? Te vi aqui jogando em casa, 4 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, né? Venceu apenas a Tombense, uma equipe fraquíssima aí também, principalmente fora de casa. Já o Criciúma aí, jogando fora de casa, né? Não faz uma campanha tão ruim, né? Então tem 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Perdeu para a boa equipe aqui do Mirassol, né? Se for ver aqui mercado de gols, até o ABC chama um pouquinho mais para o over, né? 2 jogos, não teve 2 ou mais gols, e outros 5 tiveram. E o Criciúma aqui também, né? Então oscila aí 3 jogos under para 4 jogos com mais de 1,5 gols. E aqui se pegar a risca dos últimos 10 jogos, né? Aquela coisa da Série B, né? Que a gente traz aí Série B oscila demais entre over e under aí, não tem um padrão, né? Tanto da equipe do ABC quanto do Criciúma, então mercado de gols aí na Série B é complicado de trabalhar, deixaria totalmente para o live. Para as odds aqui temos um ABC a 2,82, Criciúma 2,94. Então para o trade aí, pessoal, leia a equipe do ABC, né? Leia a equipe do ABC, não faz um bom momento, né? Não vive um bom momento, não faz uma boa campanha nem em casa, né? Vai pegar o Criciúma aí que tem apenas uma derrota fora de casa, né? Vem num momento melhor, vem num momento bom na temporada aí. Então, cara, pegar esse lei aí a 2,82, um excelente odd aí para se trabalhar um lei, uma correção da equipe do ABC, né? Já para o bilhete, pessoal, dupla chance Criciúma, que não vejo Criciúma perdendo, então dá para casar um dupla chance aí para pôr no bilhete, né? Ou até mesmo, quem for mais ousado, um empate anula para pôr no bilhetinho aí, tá com uma excelente odd. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui um DNB, empate anula da equipe do Criciúma, pagando 1,87 e meu palpite, meu placar, 2-1 Criciúma. Cuiabá e Bahia, Brasileirão Série A, 4 horas da tarde, 14ª rodada aí da competição. Confronto nos últimos 3 anos aí, né? Tivemos em 2021 2 empates entre as equipes. E aqui a raiz das duas equipes, né? Então, duas equipes que não vivem um bom momento, uma boa temporada, lutando para não cair, né? Lutando na segunda parte da tabela. Cuiabá aí, nos últimos 10 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates. E o Bahia aí, uma race também bem ruim, bem fraca, né? Apesar de perder pouco, né? Perdeu apenas 3
nos últimos 10, venceu um e tem 6 empates. Então, uma equipe que anda empatando bastante. Que se a gente já for ver gols aqui também, né? Pô, o Cuiabá sendo uma equipe que oscila estilo Série B, né? Então, oscilando aí entre over e under. Então, complicado de se ter uma base aí, né? Nos últimos 10 jogos aí, se trabalha over ou under. Já o Bahia aí, né? Uma race boa para se trabalhar 2 gols, né? Apenas 3 jogos, não tivemos 2 ou mais gols, mas, né? Tivemos 2 0-0 e 1-0 aqui, né? Então, ficar de olho aí, mercado de gols, acho melhor deixar pro live nesse jogo. O Bahia joga contra o Grêmio, né? Na semana que vem. Então, joga o jogo de volta da Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 1-1. Então, o Bahia aí ainda está vivo na Copa do Brasil, né? Já o Cuiabá não está em nenhuma competição, não está na Copa do Brasil no meio de semana. Então, vai ter a semana livre para treinar. As duas equipes aqui, né? Lutando para fugir do rebaixamento, né? O Cuiabá 13º com 15 pontos, o Bahia 15º com 12 pontos, né? Então, o Cuiabá 18º como mandante, fazendo uma péssima campanha como mandante, e o Bahia aqui como visitante não faz uma campanha boa também, em 14º. Então a gente viu o Cuiabá venceu apenas esse último jogo aqui, que foi contra o Santos, né? Então, de restante que tinha perdido 3, empatado 2, e o Bahia também fora de casa aí não vive um bom momento, né? 4 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Que se for ver aqui, né, o Cuiabá, um jogo com apenas 1 gol, os outros 5 aqui tivemos 2 ou mais, e o Bahia aqui 2 jogos tivemos 1 gol ou nenhum gol, e os outros 4 tivemos 2 ou mais. Vamos para as odds, temos um Cuiabá 2,12, Bahia 4. Pro trade aí, pô, tô achando essa odd do Cuiabá bem esmagado. Cuiabá não é time aí para ter uma odd de 2, 2,10. Isso aí era para estar no mínimo 2,50, 2,70 a odd do Cuiabá. E o Curitiba e o Bahia aí próximo de 3, né? São equipes aí para mim do mesmo nível, né? O Cuiabá não faz uma competição boa, nem o Bahia, né? Em caso o Cuiabá também não vem bem, o Bahia fora de casa não vem bem. Então, cara, devia ser um empate anula aí um pouquinho favorito o time do Cuiabá, mas 2,12 aí, para mim tá bem esmagado essa odd do Cuiabá. Dá para tentar buscar esse lei a equipe do Cuiabá, até mesmo uma correção, né? Mercado de gols aí, vou ficar de fora do pré-live, vou levar totalmente para o live. Para o bilhete aí, recomendaria um handicap positivo do Bahia, né? Um mais um asiático aí, que se perder por um devolve, ou um mais 2 europeu aí, que pode perder por até um gol de diferença para pôr no bilhete, né? Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um dupla chance para a equipe do Bahia, pagando 1,80 e meu palpite, meu placar, 1-1. Vasco da Gama e Cruzeiro, Brasileirão Série A, 4 horas da tarde, 14ª rodada. Confronto nos últimos 3 anos, né? Na Série B, as equipes se enfrentaram. Então, em 2022, uma vitória para cada lado. 2021, um empatezinho, uma vitória do Cruzeiro. Campanha aqui a race dos dois times nos últimos 10 jogos. O Vasco aí num péssimo momento, né? Mais um ano lutando para não cair, né? Te vê que tem apenas uma vitória, 2 empates e 7 derrotas, né? Então o Vasco aí nesse péssimo momento não tá legal. Vasco aí, time, né? Com virou SAF, prometeram que o torcedor do Vasco não ia mais sofrer, mas nada mudou, né? Mais um ano aí lutando para não não ser rebaixado, né? Um ano luta para ser não ser rebaixado e acaba sendo, no outro luta para subir e acaba não subindo. Então tá complicado de ser torcedor do Vasco aí nos últimos anos aí. Vasco aí que sendo um bom time para gols, né? A gente vê que 3 jogos tivemos apenas um gol, os outros 7 aí 2 ou mais. Vai pegar o Cruzeiro aí que também voltou da Série B, até arrancou no Brasileiro legal, deu uma oscilada gigante aqui, né? Uma oscilada bem grande aqui. Então ficou 7 jogos sem vencer. Agora tá 2 sem perder, né? Venceu o São Paulo aqui por 1-0, conseguiu um empate aqui contra o Inter fora de casa. Então quer manter essa sequência aí sem perder, né? De repente uma virada de chave aí para emendar uma sequência boa aí, que nos últimos 10 jogos tem apenas 2 vitórias, 4 derrotas e 4 empates, né?
Então, duas equipes aí da segunda parte da tabela, né? Cruzeiro 12º, Vasco 18º. Um Vasco aí, como eu falei, mais um ano lutando para não cair. Vasco que nem dentro de casa está fazendo valer seu mando de campo, né? Apenas uma vitória, um empate, 4 derrotas jogando em casa. Vai pegar o Cruzeiro que fora de casa e faz uma campanha muito boa, né? 7º melhor visitante. Então aqui o Vasco jogando em casa, né? Empatou a primeira com o Palmeiras, então deu aquela esperança, né? Ó, não, esse ano, né? Pelo menos em casa, Palmeiras, jogo bom, aquela coisa toda. Depois emendou 4 derrotas seguidas e venceu o Cuiabá nesse último jogo. Já o Cruzeiro, ao contrário, né? Perdeu para o Corinthians na primeira rodada e vendeu cara essa derrota aqui, né? O Cruzeiro merecia empatar esse jogo e vem de 5 jogos sem perder jogando fora de casa, 2 vitórias, 3 empates, né? Então o Vasco aqui dá uma osciladinha, né? Jogando em casa, tendência mais under do que over. Já o Cruzeiro aqui, um jogo 0-0, o restante todos 2 ou mais, né? Então vamos para as odds, né, pessoal? Vamos para as odds aqui, o Vasco a 2,92, Cruzeiro a 2,76. Para o trade aí, pessoal, tentar de repente buscar esse lei a equipe do Vasco, né? Que não faz uma boa temporada, mais um ano. Cruzeiro aí que fora de casa vem muito bem. Então dá para a gente tentar aí trabalhar esse lei a equipe do Vasco, né? Mercado de gols pré-live aí, fico de fora, né? Mas dá para ficar de olho naquele 1,5, mas vou ficar de fora aí. Pro bilhete aí no Match Odds aí, pegar um handicap positivo do Cruzeiro, né? Um dupla chance, ou até mesmo um handicap mais um asiático ou mais 2, né? Onde pode perder por um gol de diferença, para pôr no bilhete, né? Para fazer aquela múltipla, aquela combinada. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um DNB Cruzeiro pagando 1,91, empate anula, né? E meu palpite, meu placar, 2-1 Cruzeiro. Atlético Mineiro e Corinthians, 14ª rodada do Brasileirão, às 6h30 da tarde. Tive o histórico de confrontos aqui, uma boa vantagem do Galo, né? 6 vitórias e apenas 2 vitórias do Corinthians nos últimos 3 anos. E aqui é a race das duas equipes, né? Ele tá com um leque um pouco mais aberto aqui, mas a gente vê aqui que o Corinthians vem num momento muito ruim, né? Pô, temporada aí péssima do Corinthians, né? Não conseguiu jogar bem em nenhum momento da temporada ainda, né? Não conseguiu engrenar aí. O máximo conseguiu que foi 2 vitórias consecutivas, uma delas até sobre o Atlético Mineiro, mas contra o time reserva do Atlético, até que foi isso que praticamente aí bateu, né? Culminou aí a demissão do. Demissão não, né? O acordo ali da saída do Cudê. É o Cudê que, pô, vinha, até começou dando uma oscilada ali, mas vinha numa sequência interessante aí, né? O Galo vinha muito bem, né? Até essa derrota aqui para o Atlético Mineiro, que no caso poupou contra o Cruzeiro. Mas se for ver, pô, pegar os últimos 10 jogos do Cudê aqui, ele venceu 7, empatou 2 e perdeu apenas esse jogo, que era um jogo muito importante, né? Acabou sendo eliminado, mas com a equipe reserva, né? Então, o Cudê vinha bem, mas o clima era realmente muito ruim. Aí o Filipão assumiu e o Galo não venceu mais nenhuma, né? Depois que o Filipão assumiu. Cara, Vanderlei também não tá bem, né? Vanderlei aí, uma sequência muito ruim. Pô, só venceu e o Santos, que, cara, tá fazendo uma temporada pior que eu já vi do Santos aí. E o Liverpool aqui do Uruguai, né? Então, pessoal, é um confronto aí que realmente o Corinthians parte muito mal, né? E o Galo numa situação um pouco mais favorável, né? O Corinthians até tem esse jogo aqui na sequência, né? O Galo vai descansar aí durante a semana contra o Universitário, né? Corinthians que ficou na terceira colocação no grupo da Libertadores, então vai disputar aqui para ver se continua aqui na Sul-Americana, né? Vai disputar contra o segundo colocado aqui, que foi o Universitário. Então é o jogo de ida aí. O Corinthians joga o primeiro jogo em casa. Não sei se o Corinthians vai dar tanta atenção para esse jogo aí pela situação crítica que ele está
no Campeonato Brasileiro, né? Também depois, no outro jogo, tem um jogo de volta contra o América, o Corinthians que perdeu para a equipe do América. Então, cara, o Corinthians realmente aí precisa acordar logo, né? Acho que, cara, se o Corinthians não conseguir um bom resultado aí contra o Galo, não sei se o Luxemburgo continua, né? Se bem que a direção continuou com ele, porque, cara, tá difícil a situação do Corinthians. Cara, o que a gente pode tirar de bom aqui, pessoal? A gente vê que nos últimos 10 jogos do Corinthians, tivemos 3 jogos que foram 1-0, né? Então, todos os jogos com gols, 3 jogos com 1-0 e o resto dos jogos tudo com 2 ou mais gols. Já os jogos do Galo, pessoal, tivemos 2 joguinhos de 1-0, então também os últimos 10 jogos, em todos os jogos tivemos gols, e dos outros 8 jogos com 2 ou mais gols. Então, já é interessante aquele 1,5 para colocar no bilhete, e se a gente for ver aqui o confronto direto entre as duas equipes, somente um jogo de 1-0, o resto jogos movimentados aí com 2 ou mais gols também. Então, aí para reforçar aí a nossa entrada para um bilhete aí. E se for olhar os jogos do Galo em casa aqui, todos os jogos com 2 ou mais gols, e os jogos do Corinthians, apenas esse aqui contra o Atlético Paranaense foi 1-0, e esse aqui contra o Flamengo também, desculpa. De resto, tudo 2 ou mais gols. Então, 1,5 é interessante para colocar no bilhete. E também, pessoal, apesar depois que o Felipão assumiu aí o Galo, não ter conseguido vencer nenhuma partida, eu acho que aí alguma coisa a favor do Galo aí dá para se pegar nesse jogo. O Corinthians que é um péssimo visitante aqui, tem uma dificuldade de marcar gols. Venceu apenas o Santos, que está muito mal. Então, cara, daria para pegar aqui, a odd está esmagada, né? A odd está esmagada por volta de 1,60, mas daria para pegar aí um empate anula a favor do Galo para colocar num bilhete. E já para o trade, pessoal, é tentar buscar aqui esse back, a equipe do Galo. Acredito aí que até dê padrão, né? Dê padrão e a gente consiga aí trabalhar alguma coisa a favor da equipe mineira nesse confronto. Gols aqui, pessoal, a gente vê que o mais de 2,5 está com uma odd já alta aqui. Então, quem quiser aí esperar um pouco aí para tentar pegar esse 1,5, né, quando vê no live, acho bem interessante para esse jogo aqui buscar esses 2 golzinhos no trade. Já minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui o mais de 2 gols asiático, pagando 1,78. Eu até acredito que o Galo vai ganhar, como eu falei, mas como depois que o Felipão assumiu, não tá aquele espetáculo a equipe do Galo, né? Então eu vou nos gols aí, que eu acho que é um pouco mais seguro, e acredito que tenha tudo para bater aí. E o meu placar para esse jogo, pessoal, 2-1 Galo. Coritiba e América Mineiro, 14ª rodada do Brasileirão, às 6h30 da tarde. Então, a gente vê os últimos confrontos, né, nos últimos 3 anos, uma vitória para cada lado, e aqui a race das duas equipes, pessoal. A gente vê aqui que o Coritiba, cara, uma race horrível, e conseguiu essa vitória aqui, né, primeira vitória do Coxa, ainda venceu fora de casa, né, não tinha vencido nem em casa, nem fora. Conseguiu sua primeira vitória no campeonato, né? Ainda sonha aí com a chance de fugir da zona ali, né? Tá numa situação bem crítica, mas dá para sonhar, né? Tem muito campeonato pela frente, se conseguir emendar uma sequência boa e consegue escapar. Mas realmente a equipe do Coxa tá bem bagunçada nessa temporada aí. Então vamos ver aí, né? Vamos ver aí nesse confronto. Vai pegar a equipe do América Mineiro, né? Que é uma equipe que oscila muito também, pessoal. Oscila muito. Mas é uma equipe aí que consegue aí as suas vitórias, né? Consegue fazer uma campanha mediana. E uma coisa que a gente tem que ficar ligado aqui é o próximo jogo, né? Do América também, que é contra o Colo-Colo, né? Colo-Colo, que foi o terceiro colocado no seu grupo da Libertadores, e o América foi o segundo colocado no seu grupo da Sul-Americana. Vão se enfrentar aqui, são 2 jogos, né? Para ver quem continua na competição, né? No caso, na Sul-Americana. Então, eu acredito, pessoal, que não seja aí o foco, né, do América Mineiro, que conseguiu essa vitória
contra o Corinthians. Então, se fosse para focar em alguma Copa, acho que focaria na Copa do Brasil, que paga muito mais, né? O América, com todo o respeito aí, eu acho que não tem chance, né, de ser campeão de nenhuma das duas competições. Então, o negócio é focar na que paga mais aí para chegar o mais longe possível aí. E, cara, Corinthians tem muita chance de eliminar o Corinthians, né? Então, se fosse para focar, sinceramente, eu focaria nesse jogo contra o Corinthians aí, para tentar botar essa grana no bolso aí. Mas o que o América tem que ficar ligado mesmo é no Campeonato Brasileiro, né? Ainda mais, cara, confronto realmente direto aqui, né? Para ver quem escapa da zona do rebaixamento. Então, para o América, uma derrota aqui seria péssimo, né? Que deixaria o Coxa vivo, né, nessa disputa e complicaria ainda muito mais a situação do América, que já está numa situação horrível, né? A gente vê aqui nos últimos 10 jogos do América, pessoal, apenas esse jogo contra o Corinthians, somente um gol. Os outros 9 tivemos 2 ou mais gols. Mas, por outro lado, aqui os jogos do Coxa também aí tem uma média bem interessante, né? A gente vê que somente também esses 2 jogos contra o Santos, 0-0, e contra o Internacional, 1-0 para o Internacional, tivemos menos 2 gols. Os outros 8, pessoal, 2 ou mais gols. Então, apesar de serem duas equipes fracas, né? Acho que é muito interessante a gente buscar, ainda mais tratando do confronto direto, um jogo pegado e quente, buscar esse mais de 1,5 para colocar no bilhete. A gente vê a situação das duas equipes. Já o Coxa, 7 pontos, né, na lanterna, o América com 9 na vice-lanterna. Então, cara, aqui o Coxa vencendo esse jogo consegue ultrapassar o América e o Vascão, caso o Vascão tropece também. E, cara, já fica aí, já dá um respiro e quem sabe aí consegue começar aí a fuga, né, da zona do rebaixamento aí. Coxa que todo mundo já tinha praticamente cravado que ia cair, né? Porque, cara, vinha numa sequência assim, horrível, né? Horrível, sinistra. Então pode ser aí que consiga aí uma recuperação, mas teria que vencer o América, né? São, cara, duas races péssimas aqui, tanto do Coxa em casa quanto do América fora, races recheadas de gols aqui, né? É o Coxa um pouco menos aqueles 2 jogos que eu citei antes, mas os do América em todos tivemos 2 ou mais gols. Então interessante aí ficar de olho no mercado de gols aqui para esse confronto, como eu falei, pessoal. Para o trade, pessoal, a gente vê aqui a odd do Coxa como favorito, né? Cara, não sei se eu concordo muito aí, né? Olhando aqui a race das duas equipes, cara, o Coxa venceu só o Goiás, né? O Goiás também é uma equipe que não dá para confiar, né? Cara, o Coxa não conseguiu vencer o Santos, que vem muito mal. O Cuiabá, que tá ali na beirada da zona também, né? Não venceu o Vascão também, que é um adversário direto. E for ver aqui o América Mineiro, os jogos que ele perdeu, por exemplo, pô, ele perdeu também para o Internacional, que o Coxa perdeu para o Grêmio, né? Que o Coxa também perdeu, né? O Internacional de novo aqui, mas tem um jogo que ele vence o Internacional, que é da Copa do Brasil, né? Que já não tá aqui na race, mas ele venceu um jogo do Internacional. E, cara, perdeu pro Botafogo, que é o líder, né? Então, alguns são derrotas assim que até contra equipes fortes, realmente, né? Então dá para entender, né? Apesar que Coxa também perdeu para times fortes, né? Tirando o Bahia aqui, que realmente não é nada que se assuste aí. Cara, confronto duro, pessoal. Confronto duro. Interessante colocar esse e-mail no bilhete. E, sinceramente, pessoal, esse jogo tem uma cara de empate aí, né? Tem uma cara de 1-1. Eu acho que um dupla chance, pessoal, para o América Mineiro é muito interessante. É um handicap positivo, aproveitando essa odd alta dele, né? Um handicap mais um. Que eu acho que se o Coxa ganhar, não vai ganhar por mais de um gol de diferença. Já é um sacrifício fazer um gol, imagina 2, né? Então, cara, para colocar num bilhete aí um handicap mais um asiático a favor do América é muito interessante. E para o trade, pessoal, ficar de olho aí, quem sabe buscar esse lei equipe do Coxa,
que faz uma campanha horrível, tanto em casa quanto fora. E o América já é um time um pouco mais encorpado, né? Um pouco mais maduro aí que o Coxa, acredito que leve vantagem nesse confronto. Já minha entrada pré, pessoal, como eu falei para vocês, jogo duríssimo, mas eu acredito que tenha valor aqui pegar esse dupla chance para a equipe do América Mineiro. Como eu acho que é um jogo bem parelho, vamos para o lado aí que tem mais valor aí, que no meu ponto de vista é do América Mineiro. E o meu placar para esse jogo, 1-1. Palmeiras e Flamengo, jogão, na 14ª rodada do Brasileirão, às 9 horas da noite. Então a gente vê aqui, pessoal, os últimos jogos, Flamengo com uma vantagem sobre o Palmeiras, né? Mesmo o Palmeiras vindo muito bem. O Mengão aí que vem com 3 vitórias, são 4 empates e uma vitória do Palmeiras aqui. Conseguiu vencer a Supercopa aqui do Mengão, né? Aquele jogo lá que o goleiro do Santos lá tá dormindo, né? Meu Deus do céu, aquela bola que ele não pegou lá, sei lá qual é que é. Então, cara, os últimos jogos aí, cara, a maioria jogos movimentados, né? A gente vê que tem um 0-0 e 1-0, de resto tudo 2 ou mais gols. Então é um confronto aí que chama para gols, né? E aqui a race das duas equipes, né? Palmeiras que deu uma oscilada aí, né? Palmeiras que vem, cara, temporada atrás de temporada, muito bem aí, né? Com o Abel Ferreira. E deu uma oscilada aqui, né? Principalmente nos últimos 5 jogos, vencendo somente a fraca equipe do Bolívar. E, cara, já tá tendo protesto, né? Tem cara até pedindo pro Abel sair. Não, não pode ser palmeirense, né? Não consigo acreditar aí que um palmeirense iria pedir a saída do Abel Ferreira, cara. Sinceramente, cara, parece até loucura, né? Falar isso aí, né? Palmeiras perdeu pro São Paulo, é um adversário duro, São Paulo, né? Então, vamos ver, tem tudo para reverter o próximo jogo, né? E se, cara, se for eliminado também, cara, não vejo motivo nenhum para ter protesto ser eliminado para o São Paulo em qualquer tipo de competição, né? São Paulo é uma equipe muito tradicional e os caras acho que pensam que a equipe vai vencer todos os campeonatos, né? Cara, coisa de louco, sinceramente, coisa de louco aí tu querer protestar pro Palmeiras, né, meu? Tá aí, tão de sacanagem. Então é uma race aí que não tá muito bonita mesmo, né? São 4 vitórias, 4 derrotas, 2 empates. E já o Mengão, meu, o Mengão com o Sampaoli parece que deu liga, hein? Deu liga. Tem uma derrotinha no meio aqui só para ficar esperto, né? Uma derrotinha bonitinha, né? Um 4-0 pro Bragantino. Né? De resto, aí são 8 vitórias e um empatezinho. Então, o Flamengo vem muito bem, com uma sequência muito boa. E ficar ligado, pessoal. Meio de semana aí, jogos duríssimos para as duas equipes, principalmente para o Palmeiras, porque perdeu o jogo de ida. Então, tem que vencer, né? Se quiser sonhar e continuar na Copa do Brasil. Já o Mengão aqui, o empate serve, né? Então, esse confronto aí que todo ano tem, né? Atlético Paranaense e Flamengo. Vamos ver quem leva melhor agora. O Flamengo conseguiu sair na frente. Teve um volume de jogo muito maior no primeiro confronto. Poderia até ter feito mais gols ali, mas conseguiu a vitória, 2-1. Então, teoricamente, aí vai um pouco mais relaxado para esse confronto que realmente precisa da vitória contra o Palmeiras, né? As duas equipes, obviamente, precisam ganhar. Palmeiras em casa, como a gente sabe, é muito forte, né? Mesmo que tenha perdido para o Botafogo aqui na última rodada como mandante ali, né? Vai pegar aí uma equipe fortíssima do Mengão. E caso, né, as equipes poupem alguns jogadores, o Flamengo, cara, tem um elenco vasto, né? Então, o Flamengo pode sentir muito menos caso as equipes entrem com um time misto, alguma coisa assim, para esse jogo, né? O que eu sinceramente acho difícil, né? Mesmo tendo jogos importantes na sequência, ninguém quer perder esse jogo. A gente vê que é o confronto aqui do terceiro e o quarto colocado. Então, Palmeiras vencendo, passa o Flamengo, né? Passa o Flamengo, cola no Grêmio ali. E,
Caso o Flamengo vença, já consegue abrir uma bela distância aqui para o Palmeiras, né? Já abre 5 pontos de vantagem e dependendo do resultado de Grêmio e Botafogo, pode até assumir a segunda liderança e colar no... Colar não, né? Mas ficar ali na caça do Botafogo ali, a equipe do Mengão. A gente vê os jogos do Palmeiras em casa, pessoal. 4 vitórias, um empate e uma derrota para o Botafogo. O Flamengo fora de casa realmente oscilou mais, né? Principalmente no início do campeonato, quando não estava numa sequência muito boa, né? Então são 3 derrotas, né, fora de casa e 3 vitórias. O Flamengo que é sempre muito forte, mesmo como visitante, pessoal. Mesmo como visitante, o Flamengo é muito forte. E aqui com uma média de gols absurda, né? Então a gente vê que em todos os jogos do Flamengo tivemos 3 ou mais gols, né? Como visitante. E os jogos do Palmeiras, pessoal, não fica muito atrás, né? Tem esse jogo de 1-0, tem esse outro joguinho de 1-1 aqui, e os outros 4 aqui com 3 ou mais gols. Então é muito interessante, pessoal. Aquele 1,5 que eu sempre comento com vocês, buscar para esse jogo, né? Quem quiser buscar ambas as equipes marcam, também vem muito forte para esse jogo. A gente tem a tudo aí para as duas equipes marcarem. E quem que for mais ousado, quiser buscar o 2,5 com uma entrada seca aí, acho que tem muito valor também. Para o trade aqui, pessoal, o que eu posso aconselhar para vocês? Cara, sinceramente, olhando todo o cenário, olhando o histórico aqui, né? O Flamengo vem com vantagem. Olhando a race, o Flamengo com uma race muito melhor que a do Palmeiras, né? O Flamengo está na frente no campeonato. Na Copa do Brasil, o Flamengo venceu o primeiro jogo, o Palmeiras perdeu, então, como eu falei, o Flamengo pode vir mais tranquilo. A única coisa que pesa a favor do Palmeiras aqui é o fato do Palmeiras ser o mandante. Então, cara, acho que essa odd está um pouco esmagada do Palmeiras. Pô, uma odd de quase 4 aqui pro Flamengo, né? 13,5 em algumas casas. Eu acho que tá esticada aqui, né? Pô, o Mengão tem um elenco absurdo. Então, acho que tem muito valor trabalhar alguma coisa a favor do Flamengo. Estão dando essa linha de dupla chance aqui. Então, se quiser botar no bilhete aí mais um asiático aí, entra tranquilo aqui, né? Se quiser colocar até o mais de 1,5, acho que tem muito valor buscar algo a favor do Mengão para esse confronto contra o Palmeiras aí, esse baita jogo. E no trade se leia aí, quem sabe, a equipe do Palmeiras. Vamos ver aí se a gente consegue ter momentos de superioridades do Mengão para se expor nesse lei, quem sabe pegar um golzinho do Flamengo que vai pagar muito bem. Já minha entrada pré para esse jogo, pessoal. Vou pegar aqui um dupla chance para o Mengão, pagando 1,72 e o meu placar para esse jogo 3-2 Mengão. E o nosso bilhete do sabadão, vamos pegar aqui mais de 1,5 gols no jogo entre Palmeiras e Flamengo, o empate anula do Galo contra o Corinthians e mais de 1,5 gols também no confronto dos desesperados ali, Coritiba e América Mineiro. Então fechou nosso bilhete, uma odd de 2,14. Excelente odd aí para nossa triplinha aí, né? Sabadão, nosso bilhetinho. Vamos para dentro, né? Não esquece gestão de banca, né? 1% aí da stake aí, da sua banca em cada entrada e vamos para dentro, né? Esses são os nossos jogos. Comente aí no vídeo quais são os seus, né? Se tiver algum outro joguinho aí com valor, manda aí pra gente. Fechou, galera? Valeu!